Nossa, que legal. Eu me identifico muito com essa história também, porque foi bem parecida, assim. E, mas aí, então, você cresceu na igreja, Sim. começou a se interessar mais sobre estudar a Bíblia. E como que você foi chegando nessa parte do dorama ou das ficções? Você gostava de ler livros sobre ficções? Sim. Né, na nossa infância teve muita, né, acho que começou ali Nárnia e tal. O que você gostava de ler? É muito interessante falar disso, porque eu fui uma criança que eu demorei muito para aprender a ler. Muito mesmo. Eu tinha muita vergonha, porque eu tinha, acho que uns 8, 9 anos, e assim, na minha escola, eu já estava na primeira série, e eu não sabia ler, eu não sabia escrever também direito. E aí as minhas amigas sempre brincam que foi o maior plot twist, né? Que eu demorei para aprender a ler, a escrever e me tornei escritora. Mas eu lembro que eu tinha muita vergonha. E quando eu comecei a ler, mesmo assim, a desenvolver a leitura, acho que eu tinha uns 9, 10 anos. E eu comecei mesmo a ter contato com a ficção, foi na escola, no ensino médio. No segundo ano do ensino médio, que lá tinha uma biblioteca bem pequenininha, os livros, assim, sabe, bem cheios de poeira, porque quase ninguém utilizava. Né? Bem para atacar rinite. Pois é. Aí lá que eu tive, assim, esse contato, porque a professora falou, vocês vão lá, podem escolher um livro. Aí foi quando eu comecei a ter contato com a ficção. Eu comecei lendo mais livros, assim, a respeito da Segunda Guerra Mundial. Tanto ficção quanto livros mais biográficos, né? Aí depois que eu comecei a ler romances, só que a ficção cristã eu não conhecia ainda nessa época, né? Fui conhecer mesmo mais agora, nos últimos 4 anos. Ah, que legal. Sim, então é muito recente. Só que depois que eu comecei a ler, uns 10, 12 anos, comecei a escrever também, aí eu fui adquirindo esse gosto pela escrita. Aí eu comecei a escrever, tipo, umas músicas, assim, que surgiam na minha cabeça, coisa bem aleatória mesmo. Comecei também a compor alguns poemas, poesias, coisas assim do tipo. Aí depois eu fui escrevendo crônicas, contos, até o ponto da minha professora, que eu escrevi um conto, ela perguntou se era verdade a história que eu tinha escrito. Nossa. Porque foi, assim, um conto bem impactante. Eu estava no ensino fundamental e depois de lá eu não parei. Que legal. Mas esse conto, você pode falar um pouquinho do que foi? Ou não? Posso. A gente ficou curiosa aqui. Eu quero saber. Então, aí eu escrevi esse conto na 8ª série, que era de... Nossa, eu vou revelar a minha idade agora, que foi no tempo do Orkut. A gente é desse tempo aqui mesmo. Ou seja, super novas, né? Jovens de tudo. Foi no tempo do Orkut, eu tinha lido um depoimentozinho que eu achei muito forte. Eu falei, então eu vou me inspirar nesse depoimento para escrever o conto para eu mandar para minha professora, né? Aí o conto era sobre um menino que ele tinha se apaixonado por uma garota que ela era cega. Nossa, que legal. E nesse conto, ela falou que ela não queria ter um relacionamento com ele por conta da deficiência que ela tinha. Que ela criou essa distância por achar que em algum momento ele iria abandoná-la, iria deixá-la, né? Aí o plot twist do conto foi quando ela recebeu uma mensagem que ela iria receber a doação de córneas para ela voltar a enxergar. E ela foi para o hospital fazer essa cirurgia quando ele foi visitar no momento que ela já podia receber visitas no hospital, né? E ela falou que nunca sentiu algo assim forte por ele, mas ele começou a se declarar, pediu uma chance, só que ela não quis. Gente, na 8ª série escrevendo. E ela falou que ela não queria ter algo com ele, porque agora que ela já estava começando a enxergar, ela iria buscar, vamos dizer, novos ares, conhecer novas pessoas e que ela não queria mais proximidade com ele. Aí ele só se despediu e falou assim... cuide bem dos meus olhos, porque eles eram importantes para mim. Ele que doou as córneas para ela. Meu Deus! Meu Deus. Gente, que declaração de amor. Sim, gente, bem E foi assim que a minha mesmo. professora ficou perplexa, perguntou se era verdade. Falei, não, professora, foi do Orkut que eu tirei a ideia. Foi do Orkut que tirou a ideia. Gente, o Orkut, ele dava bastante inspiração em relação à imaginação mesmo, Sim, né? O pessoal era fanfic, muito criativo. né? Muito. Porque não tinha tantas imagens, acho que não existia vídeos, então eu recebia muito depoimentozinho e eu gostava muito de criar a partir daqueles depoimentozinhos que eu recebia ali. Ai, que bacana. E aí, toda a sua jornada foi construir, você foi se inspirando através da escrita.
E como que chegamos até o dorama cristão? A partir do primeiro momento em que você é inspirada a escrever, até o momento em que a gente chega com o Horizonte Mora em um Dia Cinza. Foi uma jornada, demorou um pouquinho. Sim. A gente quer saber todos os detalhes, viu? Então, como eu falei, eu gostava muito de ler histórias, assim, da Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. Aí, depois que eu comecei a ler mais romances fofinhos no ensino médio. E eu nunca gostei de histórias que, vamos assim, tinham conteúdos explícitos, né? Uhum, uhum. Só que era o que mais aparecia para mim. Livros que eu comprava, ou que eu ganhava, só que eu nem sabia que tinha conteúdo explícito e eu acabava me deparando com aquilo. Sim. Aí a gente passa as páginas, mas mesmo assim acaba lendo um pouquinho e gera, por eu ser cristã, né, evangélica, vinha aquele peso. Só que eu não conhecia a ficção cristã ainda. Aí foi quando, em 2019, uma amiga, ela falou assim, ai, Tati, eu sei que você gosta muito de romances fofinhos, que não tem nada explícito. Assiste um dorama. Eu fiquei falando, mas o que é dorama? Eu nem sei o que é. Ela falou, são séries asiáticas, você vai gostar muito, porque a maioria deles são romances mais fofos, não tem cenas explícitas. Aí eu falei, tá bom, vou dar uma chance. Isso em 2019, né? E depois que eu comecei, eu não parei mais. E já em 2020, eu escrevi meu primeiro livro inspirado nos dramas que eu estava assistindo. Então, foi algo assim bem... né? Comecei em 2019, em 2020, falei, pois eu tenho que escrever um livro sobre isso, porque até então eu nunca tinha terminado mesmo assim um livro. Eu sempre começava, mas eu nunca conseguia acabar. Geralmente, eu escrevia muitos contos e muitas crônicas. Uhum. Tanto que, por um tempo, eu fui colunista, eu acho, de umas 3 revistas, onde eu sempre publicava contos e crônicas. E elas tinham um alcance muito grande. Assim, muito mesmo. Acho que tinha contos meus que tinham assim, uns 100, 200 mil visualizações em histórias bem pequenininhas, né? Só que eu nunca, como eu falei, eu nunca terminei livros nessa época, que foi antes de 2019. Uhum. Mas aí, depois que eu conheci os doramas, parece assim que minha mente explodia de ideias. Eu falei, eu preciso escrever um livro. Eu escrevi muito rápido o meu primeiro livro, que é o Livro Perdido de Yaren Davis. Acho que eu escrevi em 3 ou foi 4 meses. Porque Horizonte eu escrevi em 1 ano, né? Então, eu escrevi logo, aí eu publiquei, que na época foi num aplicativo, que é de leituras gratuitas, né? A gente vai publicando capítulo por capítulo. E assim as pessoas começaram a se interessar mais assim, por essas histórias, né? Porque, como eu falei, eu só tinha histórias curtas. Então, foi a minha primeira história longa e que aí eu vi que as pessoas gostavam muito disso, né? Aí, depois disso, o meu primeiro livro, eu publiquei ele de forma independente, físico. Aí, depois, não parei mais. Foi o primeiro, e o segundo e o terceiro. E Horizonte, ele nasceu, foi nos meus últimos períodos na faculdade. Uhum. Você fez faculdade do quê? Eu me formei em psicologia. Ai, que legal. Sim. Lá no Maranhão? Não, eu me formei no Piauí, numa cidade que fica mais ou menos umas 4 horas da onde eu moro. 4 horas? Você teve que mudar para... Isso, uhum. Aí eu morei os últimos 7 anos lá. Uhum. Eu fui para lá em 2016, comecei um curso, só que aí depois eu mudei para psicologia. Ai, que legal. Uhum. Aí só atrasou, assim, um pouco do curso por conta da pandemia, né? Tá. Porque eu estudava em Universidade Federal e lá tinha estudantes, assim, de todos os estados. Uhum. Aí, então, eles viram que era muito perigoso, assim, uma aglomeração, né? Enorme. Então, eles não tinham nem como fazer a questão híbrida. Aí, interrompeu por 1 ano as aulas mesmo, assim. A gente foi uma das universidades, eu acho que mais demorou, assim, a voltar. Justamente por conta disso, né? Que tinha estudantes de muitos estados. Uhum. Aí atrasou um pouquinho a minha formação. Aí, durante esse período, foi que eu usei muito para escrever os meus livros, meus 2 primeiros livros. E Horizonte, que eu escrevi nos meus últimos períodos, foram baseados muito na minha experiência de luto, que eu perdi meu pai faz 6 anos, né? Então, nos meus últimos períodos, eu estava me deparando muito com esses assuntos de luto. Principalmente nas pessoas que eu atendia no estágio. Então, eu percebia que eu tinha que ouvir as pessoas, cuidar das pessoas, mas eu estava com algo não resolvido dentro de mim. Aí foi também quando eu comecei a pesquisar, estudar mais sobre a escrita terapêutica, que eu usei também no meu tema do TCC. Aí eu vi que várias pessoas se utilizavam da escrita terapêutica para conseguir superar o luto. Aí eu estudei muito sobre mães que perderam bebês e se utilizavam da escrita terapêutica para superar o luto. Vi também que pessoas que trabalham em situações de emergência, como, por exemplo, bombeiros,
não é? Que atendiam casos que muitos deles ficavam com o transtorno pós-traumático. Eles se utilizavam da escrita também para amenizar os sintomas do transtorno. Aí, então, foi um desafio para mim conseguir escrever sobre o luto em um romance. Inicialmente, eu não queria. Eu até no meu primeiro, vamos dizer assim, projeto do livro, eu não queria incluir o luto, né? Mas depois Deus tocou muito no meu coração e eu vi que eu precisava disso.